Fala pessoal, vamos que vamos. Então no bloco anterior estávamos falando da Lei Maria da Penha, o início a sua função, né, qual é o seu objetivo, né, que foi de criar esse meios para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como trazer essa perspectiva de um juizado específico que trate sobre a questão da mulher em situação de violência, bem como essas proteção e assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Outro ponto que a gente precisa destacar agora é que essa Lei Maria da Penha, ela tem um caráter multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Isso eu já vi provas afirmando. O que quer dizer isso? É que ela trata de temas não só de natureza penal, como algumas pessoas pensam. A Lei Maria da Penha, ela também traz conteúdos de natureza civil, de direito civil, né? E também de processo penal. Então, ela é multidisciplinar porque ela traz conteúdos de direito civil, de direito processual penal e de direito penal, beleza? Então, se a sua prova afirmar que a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela é multidisciplinar, isso está correto sim. Outro ponto que você precisa saber: quais são os direitos previstos para essa mulher vítima de violência domiciliar e familiar? Essa mulher, no artigo 3º, ela tem a proteção de direitos civis, econômicos, sociais e culturais. Direitos civis, econômicos, sociais e culturais. Que o artigo 3º, ele detalha. Joga aí na tela, George. É o seguinte: direito à vida, direito à segurança, direito à saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, direito ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A gente poderia resumir nos direitos civis, econômicos, sociais e culturais, ok? O artigo 3º da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, traz a proteção a esses direitos para a mulher que é vítima de violência domiciliar, vítima de violência familiar e doméstica, para coibir e prevenir essa violência, ok? E você pode estar se perguntando: mas Alexandre, o que configura, qual é a conduta do agente ativo que configura essa violência doméstica e familiar contra a mulher? O artigo 5º responde. Pega aí na sua lei. Eu recomendo que quando a gente estiver aqui abordando esse tema, é importante você pegar aí no seu Vadimeco, pegar no seu site de busca, baixar a lei para você ir acompanhando também, beleza? Então, abre aí no artigo 5º, você vai ver, essa violência contra a mulher é qualquer ação, joga aí na tela, Jorge, é qualquer ação ou omissão, perceba que aqui é constituído também a omissão como um tipo de violência contra a mulher, baseada no gênero. Olha, gente, esse destaque que a gente faz baseada no gênero é porque somente a mulher é quem pode ser vítima, ser o sujeito passivo dessa Lei Maria da Penha, ok? Não quer dizer, como a gente vai ver mais à frente, que se o homem for espancado pela mulher, ele não vai ter a proteção da lei penal. Vai ter a proteção da lei penal, mas não vai ter a Lei Maria da Penha
para salvaguardar esse tipo de violência, porque aqui o foco do legislador ao desenvolver essa lei foi proteger essa mulher que ela se encontra numa situação de vulnerabilidade por ser mulher quando é vítima de violência, ok? Isso é por conta de uma relação histórica, gente. Isso é uma relação histórica. Essa lei vem, inclusive, como uma perspectiva de ação afirmativa muito forte para diminuir esse impacto negativo que a gente tem na nossa sociedade, esse passivo histórico que a gente tem de violência contra a mulher. Beleza? Então, é qualquer ação e omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, se a prova disser que somente se resume a Lei Maria da Penha a mulher vítima de violência quando ela morre, não é somente quando ela morre. Quando se causa lesão corporal, quando se traz um sofrimento psíquico, um sofrimento físico, um dano moral, um dano patrimonial, a Lei da Maria da Penha já vai abarcar essa situação, ok? Isso está lá previsto no artigo 5º da nossa legislação. Outra pergunta que é importante a gente destacar: qual o ambiente de incidência dessa violência contra a mulher? Em que espaços a gente pode dizer que essa mulher está sendo vítima de violência? O próprio artigo 5º, ele destrincha isso nos seus incisos. Então, ele vem no inciso 1º dizendo, ó, no âmbito da unidade doméstica. E o próprio artigo 5º, ele diz o que é unidade doméstica, o que se entende por unidade doméstica, que a gente vem aqui e destaca. Joga aí, eu só quero te chamar de Homero, bicho, eu não sei porquê. Ave Maria. Vamos lá, então, no âmbito da unidade doméstica. O que é a unidade doméstica? Então, é o espaço de convívio permanente de pessoas, olha o detalhe, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. O que é que significa isso? A empregada doméstica, por exemplo, ela se inclui nesse sem vínculo familiar numa situação esporadicamente agregada. Ela não está no âmbito da unidade doméstica, então essa empregada doméstica pode ser enquadrada pela essa situação da Lei Maria da Penha, se ela sofrer uma agressão do seu empregador, ok? Beleza? Além de se constituir um assédio moral passivo de ser levado para o ambiente da justiça do trabalho, isso também pode se aplicar à Lei Maria da Penha, ok? Se ele estiver ameaçando essa mulher, se ele estiver perseguindo essa mulher, ok? Beleza? Então, pode se aplicar, sim, à empregada doméstica, beleza? Inciso 2º do artigo 5º, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram, veja, não só são, mas também os que se consideram aparentados, unidos por laços naturais, veja, por afinidade ou por vontade expressa. Aqui a gente inclui a violência contra a sogra, a violência contra a prima, a violência contra a concunhada, ok? Então, assim, são relações de parentescos, mas que podem ser naturais por afinidades ou por vontade expressa, ok? Pode ser até que se considera, como o pessoal no interior tem muito
dos padrinhos de casamento dos filhos, né? Então, o padrinho de casamento, ele não tem uma relação, não tem uma relação familiar, mas é uma relação de aparentamento, né? de afinidade que se tem, e que, se houver uma violência contra essa mulher que está nessa situação, essa mulher e essa situação pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha, beleza? O inciso 3º, ele ainda diz: em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Olha o destaque que a gente faz: independentemente de coabitação. Então, ó, isso pode inclusive colocar a relação de irmão com irmã, independente dos irmãos coabitarem na mesma casa, mas não há uma relação íntima de afeto, não é no âmbito da família, né? Então, essa relação também pode se enquadrar, um irmão agredindo a irmã pode se enquadrar na Lei Maria da Penha. Inclusive, já teve decisão do STJ nesse sentido, ok? Então, independentemente de coabitação, ok? Vamos para algumas questões que são emblemáticas nesse estudo da Lei Maria da Penha e que são perguntas rotineiras de prova. Vamos lá a primeira, Jorge. Joga aí na tela. Numa relação afetiva entre mulheres, se aplica a Lei Maria da Penha? Volta aqui para mim, Jorge. É o seguinte: a gente está vendo que o sujeito passivo dessa relação é a mulher. Mas o sujeito ativo pode ser uma mulher agredindo outra mulher? Pode ser sim, gente. O artigo 5º, parágrafo único da nossa Lei Maria da Penha, ela diz que independe da orientação sexual do sujeito. Ou seja, se a mulher tem uma orientação sexual homoafetiva, ela é homossexual, porque a orientação sexual é heterossexual ou homossexual. Se ela é homossexual, ela gosta do mesmo gênero, então ela ainda assim pode se enquadrar na relação, na Lei Maria da Penha. Então, se uma mulher agredir outra mulher numa relação afetiva, ok? Tem que ser numa relação afetiva, não é uma mulher agredir outra mulher num bar, numa rua. Aplica-se a Lei Maria da Penha? Não, não se aplica, gente. Duas mulheres brigaram na rua. Se aplica a Lei Maria da Penha? Não, não se aplica. Tem que ter uma relação íntima de afeto, tem que ter esse vínculo, esse elo entre essas duas pessoas, ok? Beleza? Então, uma mulher levou um murro na cara no meio da rua. Essa mulher, para ela, se aplica a situação da Lei Maria da Penha? Não, porque tem que ter alguma dessas três situações dispostas no artigo 5º. Tem que ser no ambiente domiciliar, ou no âmbito da família, ou então se tiver qualquer relação íntima de afeto, ok? Então, numa briga de rua, não se aplica a Lei Maria da Penha, ok? Beleza? Vamos fazer essa distinção. Então, numa relação afetiva entre duas mulheres, se aplica a Lei Maria da Penha, ok? Ou seja, uma lésbica agredindo a sua companheira, isso se aplica à Lei Maria da Penha. Ao namorado ou ex-namorado, pode se aplicar a Lei Maria da Penha? Isso é uma pergunta muito questionada em prova, viu, gente? E já foi resolvido isso pelo STJ. Se aplica sim. Está aí na sua tela, no HC, no habeas corpus 27317 de 2012, um habeas corpus recente, houve a decisão no sentido de que uma relação de namoro pode ser considerada uma relação íntima de afeto para configurar a aplicação da Lei Maria da Penha, ok? Então, se um namorado
começa a perseguir, começa a agredir, espancar a namorada, isso já pode ser considerado relação íntima de afeto, porque, como a gente viu, não depende de coabitação, beleza? Mas isso gerou uma grande polêmica, uma grande celeuma nos tribunais, não foi uma questão pacífica, inclusive no Congresso Nacional está tramitando uma alteração à Lei Maria da Penha para deixar claro isso, que numa relação entre namorados ou ex-namorados pode se aplicar a Lei Maria da Penha, porque já se entendeu em momentos anteriores que a relação de namoro não é relação de afeto, por conta disso, de afeto íntimo. Por conta disso, não se aplicaria a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela vem a trazer penas mais graves para a agressão contra a mulher. É esse o grande diferencial, o que traz um cenário de menor impunidade. Agora, infelizmente, os dados demonstram que a violência contra a mulher ainda continua elevadíssimo. A Lei Maria da Penha teve uma repercussão super positiva no imaginário coletivo, porque a partir de que se criou a Lei Maria da Penha, as pessoas tiveram mais receio em realizar atos de violência contra suas parceiras, companheiras, mulheres, enfim. Então, isso foi muito importante. Eu particularmente, já ouvi pessoas falando, rapaz, se não fosse a Lei Maria da Penha, eu dava um murro na boca daquela mulher, porque ela enche muito meu saco, que não sei o quê, não sei o quê. Então, perceba que ela trouxe esse freio de contenção para esse instinto desumano de alguns homens com relação às suas parceiras, né? Então, foi importante sim, apesar de, numericamente, a gente ver ainda números elevadíssimos de violência contra a mulher, como a gente já viu aqui no bloco anterior, mas existe um dado fático que a pesquisa não consegue demonstrar, que esse imaginário coletivo, esse receio, porque a Lei Maria da Penha está mais dura com relação à agressão, e aí vocês vão estudar isso em direito penal, a gente não vai se detalhar essa questão de pena, qual é a pena e tal, porque isso é um estudo de direito penal, de processo penal, a gente não vai detalhar isso aqui, não é o nosso objeto de estudo em direitos humanos, mas é importante vocês terem isso registrado. Antigamente, os tribunais não decidiam favoravelmente com a aplicação da Lei Maria da Penha, colocava para a lei do juizado especial, né, especial criminal, para tratar essa questão, beleza? Então, sim, se o ex-namorado hoje se aplica a esse entendimento, porém, o STJ, num conflito de competência 96533 de 2008, já decidiu também, entendeu, que se houver agressões mútuas, está aqui no seu material, se houver agressões mútuas com caracterização, sem a caracterização da vulnerabilidade da mulher, não se aplica a Lei Maria da Penha, e sim a lei dos juizados especiais criminais, ok? Então, esse é um entendimento muito importante você levar para a prova. Então, se aplica o entendimento atual. Qual é? É que se aplica a Lei Maria da Penha para namorados e ex-namorados. Porém, se for agressões mútuas e não houver a caracterização da vulnerabilidade da mulher, não se aplicaria, então, a Lei Maria da Penha. Esse entendimento de 2008, ele tende a ser superado, viu, gente? Ele tende a ser superado, é por isso que vocês precisam ficar atualizados com a jurisprudência, principalmente se vocês forem fazer uma prova de promotor de justiça, uma prova de delegado, uma prova de juiz. É importante vocês estarem atualizados com a jurisprudência, porque essa jurisprudência, ela está mudando e ela vai mudar. A tendência é que, mesmo essa ideia de agressões mútuas, ela venha a se
essa é uma tendência, não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma tendência que a Lei Maria da Penha se aplique nos casos em que ex-namorados ou namorados tiverem um relacionamento, ok? Beleza? Até porque só vai se aplicar a Lei Maria da Penha se for identificado a culpabilidade do agressor, né? Se ele não for condenado, então vai se aplicar somente aquelas medidas de urgência, mas ele não vai ser condenado a penas mais graves, né? Então, se houver agressões mútuas, isso pode ser, inclusive, considerado como um excludente de ilicitude, ok? Beleza? Enfim, a Lei Maria da Penha pode se aplicar aos homens, como a gente viu. A Lei Maria da Penha, o foco dela é a questão de gênero. Então, ela não se aplica ao homem como sujeito passivo da agressão, ok? Agora, se o homem for vítima de violência doméstica, o homem pode ser vítima de violência doméstica, né, gente? Ninguém está excluindo isso. O homem está lá, a mulher pode chegar com um cabo de vassoura, meter na cabeça dele, pega uma cadeira, estourar na cabeça dele, enfim. Pode acontecer isso, né? E como acontece em alguns lares aí pelo Brasil. Mas se isso acontecer, se aplica a Lei Maria da Penha? Não. Ah, então, Alexandre, o homem está desguarnecido? Não, gente. Vai se aplicar o Código Penal, ok? Vai se aplicar o Código Penal. No caso de ele causar uma lesão corporal, se aplica lá o artigo 129, parágrafo 9º, que está lá a violência doméstica com essa lesão corporal, se aplicando ao homem também. Isso já foi, inclusive, um julgado do STJ no habeas corpus 27622 de 2012, um julgado recente do STJ, dizendo que se aplica ao homem, em caso de ele ser o sujeito passivo de uma violência doméstica, se aplica esse artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que foi alterado pela Lei Maria da Penha. Mas apesar de ter sido alterado pela Lei Maria da Penha, nesse dispositivo, ele está sendo interpretado para se aplicar a toda pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Inclusive, o STJ usa como exemplo disso a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência que é vítima de violência doméstica também pode utilizar o artigo 129, parágrafo 9º, para ampliar a pena sobre o agressor que causa uma lesão corporal numa relação doméstica, ok? Beleza? Então, cuidado com isso para a sua prova. O artigo 129, parágrafo 9º, apesar de ser incluído pela Lei Maria da Penha no Código Penal, ele se aplica ao homem sim. Isso não quer dizer que a gente está aplicando a Lei Maria da Penha ao homem. Não, a gente está aplicando o Código Penal, porque isso é uma alteração da Lei Maria da Penha no Código Penal, ok? Então, não quer dizer que a Lei Maria da Penha se aplica a um homem, mas que essa alteração que a Lei Maria da Penha causou no Código Penal pode se aplicar ao homem que é vítima de violência doméstica, beleza? Além do mais, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, o rol que a gente vai estudar aqui, das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, podem ser aplicadas ao homem vítima de violência doméstica, mas não por conta da Lei Maria da Penha, mas por conta do artigo 798 do Código de Processo Civil, que traz ao juiz a atribuição, o poder geral de cautela. Então, ele pode, nessa atribuição que o juiz tem, de evitar com que outras violações venham a prejudicar aquela vítima, venham a trazer danos àquela vítima de forma irreparável, de difícil reparação. Então, com esse objetivo de evitar esses danos àquela pessoa, àquele homem, ele pode aplicar as medidas protetivas que estão previstas na Lei Maria da Penha, mas não por conta da Lei Maria da Penha, mas por conta desse poder geral de cautela que ele tem previsto no Código de Processo Civil, ok? No artigo 798 do Código de Processo Civil. Então, se a prova perguntar, para a gente fechar, essa questão da lei se aplicar aos homens, se a prova perguntar de forma curta e grossa, o homem pode ser sujeito passivo da Lei Maria da Penha, se aplicando a ele, se ele for vítima de violência
doméstica, não se aplica a Lei Maria da Penha para um homem vítima de violência doméstica. Mas se aplica o artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, que agrava o crime, agrava a pena para o crime de lesão corporal no ambiente familiar, no ambiente doméstico, sim, aplica-se sim ao homem e também à pessoa com deficiência. Inclusive, isso é jurisprudência do STJ, beleza? Tá tranquilo com relação a isso, ok? Outro ponto, a Lei Maria da Penha pode se aplicar ao transexual? Gente, cuidado com isso, isso também um entendimento que vai se modificar. Hoje não há um entendimento pacífico da nossa jurisprudência, os tribunais superiores ainda não enfrentaram essa questão, mas já existem decisões de tribunais de alguns estados que estão sim aplicando de forma análoga aos transexuais. Mas, repito, isso não é uma decisão pacificada, não é nem inclusive um entendimento doutrinário pacífico entre os doutrinadores. Agora, a gente traz aqui que existe sim alguns tribunais trazendo essa previsão de se aplicar a Lei Maria da Penha aos transexuais. Você pode estar perguntando em casa, Alexandre, quem são os transexuais? Transsexual é aquele sujeito que nasce com um gênero, masculino ou feminino, e ele é psicologicamente de outro gênero. Então, se a pessoa nasce homem, do gênero masculino, mas ela se identifica psicologicamente como uma mulher, então assim, ela não se enxerga como homem e tal, acha que inclusive precisa fazer a cirurgia transexualizadora, que inclusive a gente já viu aqui nas nossas aulas, é financiada pelo SUS também. Essa pessoa, se fizer a cirurgia, segundo o Tribunal de Goiás, Tribunal de Justiça de Goiás, se essa pessoa ela fizer a cirurgia transexualizadora, ela pode ser, sim, e sofrer uma violência doméstica familiar, né? Essa mulher, ela pode ser considerada, sim, para fins, pode se aplicar, sim, a Lei Maria da Penha. Agora, se fizer a cirurgia, porque se não fizer a cirurgia, há um entendimento de que não se aplica a Lei Maria da Penha para essa mulher que não fez ainda a cirurgia transexualizadora. Mas eu vou dizer para vocês, a tendência é que se aplique a Lei Maria da Penha às transexuais, independentemente de ter sido feita a cirurgia ou não, viu, gente? Essa é uma tendência que a pauta de luta dos direitos humanos, essa é uma tendência que os tribunais, eu acho que vai perseguir, mas é importante vocês ficarem antenados na jurisprudência, ok? Beleza? Mas há uma tendência de que, independente de ter feito a cirurgia transexualizadora ou não, se garanta a aplicação da Lei Maria da Penha. Por que isso, gente? Porque se a pessoa não fizer a cirurgia transexualizadora, o homem não fizer a cirurgia transexualizadora, ele mesmo assim, ele é considerado como mulher, porque ele se comporta como mulher, ele já tem um corpo de mulher, já fez, inclusive, alterações corporais, ou colocando silicone, enfim. Ele já tem uma identidade de mulher. Né? Então, a cirurgia é um mero elemento adicional a isso, né? Tem alguns doutrinadores que dizem que não basta nem a mudança do sexo, tem que também haver a mudança do documento, porque quando a pessoa faz a mudança do sexo, a ela também é garantido o direito de mudar a documentação, mudar o seu gênero no seu RG, na sua certidão de nascimento. É também garantido esse direito a essa pessoa, porque ela se identifica como mulher. Então, isso já é um direito consagrado, inclusive pelos nossos tribunais superiores, né? Essa garantia da cirurgia transexualizadora. Agora é um debate que ainda precisa ser travado com relação à aplicação da Lei Maria da Penha. Então, hoje, como que está? O transexual que fez a cirurgia, e se ele sofrer
se ela, no caso, né, sofrer uma violência familiar ou doméstica, a ela se aplica a Lei Maria da Penha. Beleza? Tranquilo? Então, no próximo bloco, a gente continua a falar sobre a Lei Maria da Penha. Agora falamos das formas de violência que está lá previsto no artigo 7º. Beleza?